Meghan e Harry sofrem uma baixa, ou pelo menos estão perdendo uma amizade que já não existia. Você tá falando sério? A apresentadora Oprah parece que se arrependeu de uma das entrevistas mais polêmicas, aliás, considerada o início da queda do casal ou dos duques de Sussex. Tudo isso por conta de Oprah revisitar uma das suas maiores entrevistas e parece que ela fez questão de esquecer essa entrevista e de quebra, nas entrelinhas, ela deixou um recado. E o recado? E o recado vocês vão saber agora. Fique até o final do vídeo. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha. Já peço para você se inscrever, peço para você curtir e comentar. Aliás, lembro que a gente está chegando a 50 mil seguidores. Então, 50 mil inscritos, preciso de vocês, tá bom? Ative as notificações, compartilhe, hypa esse vídeo, é muito importante. Faça melhor, seja membro da minha corte, já tem vídeo lá novinho sobre entrevistas. Olha, por conta da Oprah, fizemos as maiores entrevistas mais bombásticas da família real. E olha, vai vir polêmica, acho bom você ser membro dessa corte, a corte vai pegar fogo. Então, espero vocês lá e meu agradecimento especial para as minhas duquesas do coração. Muito obrigado por fazerem parte aqui do nosso projeto, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Terça-feira ou na segunda-feira, um vídeo vinculado da revista Vanity Fair ganhou o mundo. Em todas as páginas, a Oprah apareceu. Oprah, a grande apresentadora dos Estados Unidos, com entrevistas polêmicas, entrevistas combativas, como a do Michael Jackson. Como não esquecer dessa entrevista na qual o Edu parou de ver e olhar a Oprah com outros olhos. Sim, eu não sou fã da Oprah, nunca fui e acho que algumas coisas não me apetece. Como algumas amizades da Oprah. Sabe aquele ditado? Diga com quem andas, que eu te direi quem és. Jeffrey Epstein, P. Diddy. As pessoas mais bizarras a dona Oprah está. Ponto. Então eu faço questão de falar. Pode ser representativa, poderosa, bilionária, mas os meios não justificam os fins. Enfim, acho que é isso, né? Dado o currículo de Oprah, que teve muitas entrevistas, a revista então decidiu trazer a Oprah para reagir e revisitar entrevistas. As entrevistas são algumas polêmicas, a maioria delas. Outras alegres, festivas e, claro, as mais bombásticas. Eis que a entrevista de Harry e Meghan estavam neste cronograma. E aí, gente, antes dessa entrevista, porque ia aparecendo e ela ia comentando, fazendo react. Até então ela falando, nossa, eu me lembro como era querido, super alto astral. Nossa, a história do carro, que tem uma entrevista dela que ela fez distribuindo o carro. E aí ela super animada. Quando aparece a entrevista de Harry e Meghan, a Oprah simplesmente se limitou, baixou o farol. E parece que ela demonstrou, ou já demonstrava, que ali, ou aquela entrevista foi problemática, foi uma entrevista que para ela não acrescenta e que ela se arrependeu. E tudo que ela comentou, ou o pouco que ela falou, porque o silêncio também fala, e alguns gestos, a postura corporal também diz muita coisa, mostra que há um arrependimento, há algo que mexe com ela ou simplesmente deixa ela sem jeito. Então, quando ela vê, quando aparece Meghan, Harry, ela contrai e ela mantém uma postura,
ela vai para cima, mesmo elegantemente e sorridente, ou pelo menos com um sorriso amarelo. Então, começa desse jeito. Nós temos que lembrar que essa entrevista foi em 2021, uma entrevista polêmica que tinha o recado ou direcionado para a monarquia. Era o início da guerra, ou pelo menos o aviso de Harry e Meghan que sim, eles fariam de tudo para tornar a vida da realeza um inferno. E aqui eu vou colocar um ponto, tá? A família real nunca foi santa e nunca será. Existem vários mistérios, existem várias tramas, porque poder. Toda essa briga de William, de Harry, Kate e Meghan, porque foi proporcionado por dois homens, o senhor Charles também, poder, status. Então as coisas foram ganhando essa proporção e sim, Harry, ele alimenta nessa entrevista o início da queda. Porque eles saem da monarquia, populares, e eles aparecem na Oprah. E é aí que a gente começa a desenhar, porque pós essa entrevista, as pessoas perceberam que Harry e Meghan são mentirosos. Porque em plena pandemia, começou, pelo menos sempre houve dentro do jornalismo, a checagem dos fatos. E dentro da pandemia, esse recurso foi muito utilizado para tirar as fake news. Então é utilizado bastante nesses momentos, nas eleições, para checar as informações. E essa entrevista foi a Lavantê. E eu acredito que é isso que incomodou a Oprah, porque depois dela, a imagem dela ficou arranhada. A imagem dela ficou sem credibilidade. Ela começou a ser evitada. Então, essa entrevista teve várias acusações muito sérias. Contradições como respostas sem provas, Meghan acusando a família real, dizendo sobre a cor, o tom da cor do filho. Ela disse que não falaria. Depois um livro mais para frente do Scooby, que hoje levou um pé na bunda, da Meghan, que vazou na Holanda o nome do rei Charles e da Catherine, causando sim um grande estrago na época que esse livro foi colocado. E hoje o Scooby não é mais nada. Parece que as histórias foram colocadas de qualquer jeito. Fora os recursos utilizados pela Meghan, como trazer a notícia de saúde mental, de ser silenciada, que a gente vai chegar lá, de pegarem as coisas, passaporte, tudo isso é muito fora do contexto e são coisas que foram rebatidas. Como ela vai perder o passaporte dela? Porque isso é sem sentido, é um crime. Não pode acontecer, a não ser que ela fez algo muito grave. Não vai questionar porque cada um tem o seu cada um. Mas essa entrevista realmente, a cada ano que se passa, as coisas ficam bem mais claras. E quando a gente vê a expressão da Oprah dizendo não é muito bem assim, dá para você entender que ela se afasta ou que ela se desfaz dessa entrevista. E deixa bem claro que os dois mentiram. Fala como foi feita essa entrevista, foi desmarcada 3 vezes. Aí ela fala uma frase muito interessante que eu estava há 360 dias, 350 dias isolada. Bom, primeiro de tudo, isso é em Monozito, bem na rua deles, bem na minha rua. Isso foi adiado provavelmente umas 3 vezes, porque era 2021 e eu ainda tava na minha fase louca. Eu não consigo sair de casa, ponto. Então eu não saí de casa por 322 dias. Quando finalmente nos sentamos, acho que ambos estavam prontos. Eles não sabiam, obviamente, nada do que eu ia perguntar. Mas eu tinha dito a eles com antecedência que tentaria cobrir tudo. E essa entrevista durou 3 horas e meia. E como sempre acontece comigo, eu quero que seja bom para ambos os lados. Então eu estava tentando cuidadosamente passar por tudo o que tinha acontecido no passado. Quer dizer o quê? Que olha, eu não sei, eu não estava no meu juízo, eu não estava bem,
e eu caí de paraquedas para fazer essa entrevista. Então ela fez meia culpa, tá? E aí ela conta que foi em Montecito, que os dois estiveram lá. Então ela deu a oportunidade para os dois falarem, que eles não sabiam o que ela iria perguntar, mas que disse que seria bom para todos os lados. Aqui, novamente, nas entrelinhas, ela quer dizer, não foi tão bom para todos os lados, né? Porque ela sofre até hoje porque teve uma quedinha, não financeiramente, mas o pessoal começou a olhar para ela com outros olhos. A ideia de revisitar pela Vanity Fair, uma revista importante, é um limpa-imagem de Oprah. E a gente começa a observar que ela está fazendo um afastamento dessa entrevista. Então, a expressão dela, corporal, diz tudo, porque lembram das outras entrevistas e depois ela vai vendo outras, ela fala. Quando ela vê, ela se retranca. Como ela e todo mundo fala que eram amigas de Meghan e tiveram mesmo essa relação, ela esteve no casamento dos dois, ela não chegou, ai, minha amiga, eu adorei, olha, eu lembrei. Não, ela lembrou da pandemia primeiro, depois ela lembra que os dois estavam ali, que foi 3 horas, foram 3 horas de gravação, e que a ideia era para eles se explicarem. E aí foi o momento de um viral, porque tem alguns momentos virais nesta entrevista. E uma delas é quando a Meghan diz que ela não podia falar, não podia se explicar. E aí a Oprah fala, né, que ela faz isso. É um deboche dela. Ela quer dizer assim, nunca mais usei. Eu não sei que raios veio essa meu gesto. Porque quando ela fala assim, você teve que ficar em silêncio ou você foi silenciada? E aí a Meghan responde, a segunda opção. Sempre valorizei a independência. Sempre fui franca, especialmente sobre os direitos das mulheres. Quero dizer, essa é a triste ironia dos últimos 4 anos. Defende por tanto tempo que as mulheres usassem suas vozes. Então, eu fiquei em silêncio? Você ficou em silêncio ou foi silenciada? Segundo caso. Ok, muito bem. Acho que não fiz isso desde então. Não sei de onde diabos isso veio. Opa. Ok, eu queria ser clara porque... Será que ela foi silenciada? As pessoas estavam dizendo a ela pra não falar. As pessoas, foi por isso que eu disse aquilo. Eu disse pra esclarecer, porque não queria ouvir depois. Bom, não foi isso. Não foi isso. Realmente foi que eu fui silenciada. Eles não me deixaram falar. Então foi tudo pra esclarecimento. Aqui que existe arrependimento ou a Oprah que deveria ter feito um caminho diferente. Porque jornalisticamente, quando você vai entrevistar, você precisa ser o contraponto. Você não pode ser a amiguinha que está recebendo para falar, porque você também tem que contextualizar. Então, qual é a primícia básica do jornalismo investigativo? Quem são as pessoas, Meghan? Porque Meghan, para falar, tem que ter prova. Aí ela só apenas não perguntou. Ela deixou Meghan conduzir. Se a gente parar para analisar essa entrevista, a Meghan montou todo o cenário. Onde eles estavam, abertura de câmera. O gestual da Meghan é da sogra, que a gente sabe que ela corre atrás para ser Diana 2.0. A postura sentada, olhos, a maquiagem idêntica, porque a gente está falando da entrevista de 1995 Panorama, por isso que eu falei lá do Clube de Membros, para vocês irem ver, porque eu falei das entrevistas bombásticas. Então ela se inspirou. As respostas sobre saúde mental, que a monarquia não ajudava, é de Diana. Diana falou isso abertamente, não tive ajuda. Várias coisas ela pegou e trouxe. A roupa, o cabelo, também tem uma figura bem polêmica, Senhora Wallace Simpson. Então a Meghan fez muito bem estudado. O que isso quer dizer? Que, além de fazer essa entrevista, a Oprah está mandando recado entre linhas que ela foi usada por Meghan e Harry. Porque ela fala, eu dei oportunidade dela falar.
de se explicar, porque as pessoas iriam questionar. E sim, essa entrevista foi questionada. Horas depois, minutos depois, várias contradições. Ah, eu casei em segredo. A igreja se manifestou. Ah, meus filhos não iriam receber os títulos, nem a segurança. Mentira! E que hoje a dona Oprah sabe que ela foi usada. Porque ela é uma mulher, ela é empreendedora, ela é uma mulher negra, uma apresentadora que foi sucesso. Então, nada melhor que se alinhar com uma pessoa com calibre de Oprah. Claro que Oprah tem o interesse de estou fazendo uma entrevista maravilhosa com esses que saíram para a gente terminar com a monarquia. Sim, essa entrevista foi para atingir e fazer. Outro detalhe muito importante, que essa entrevista, a rainha estava viva, Harry já sabia muito bem a condição de saúde da avó, e o avô estava no hospital. Não teve empatia alguma com os avós, tirando a rainha e o príncipe Philip. O que eles queriam? Diminuir, porque o quadro sênior da monarquia é pequeno, e as pessoas começassem a deduzir. Então a princesa Anne foi acusada há muito tempo por ela questionar se foi ela ou não, da cor do primeiro filho. Então foi uma entrevista muito problemática. E que hoje a gente observa que nas entrelinhas, ela está dizendo, eu fui usada. Realmente eu fui usada. Eles tiveram oportunidade e não falaram. Então ela realmente, a expressão dela é de basta. Depois ela continua. E aí a frase que é mais marcante, meu pai, meu irmão estão presos. Eles não podem sair de lá. Porque o Harry vendeu e vende essa imagem de liberdade. Se a gente observar os comentários nas redes sociais, é isso. Ele está vivendo um grande amor, que ele é maravilhoso. Só que ele está batendo na porta depois de 5 anos dessa entrevista. E mais uma vez a Oprah fica olhando assim do tipo, que papelão, né? O pai e o irmão, olha a fala desse cara, estão presos e ele está voltando para a prisão. Meu pai e meu irmão, eles estão presos. Eles não podem sair. E tenho muita compaixão por isso. Então aqui a gente vê este momento do Harry dizendo que sim, o pai e o irmão estavam presos. E que ele estava livre. Essa liberdade, essa ideia de liberdade é que a gente entende. E se a gente parar agora, depois de 5 anos, desde 2020 que eles saíram, quem está preso? Quem vive isolado? Quem está sozinho? E quem está mudando tudo para poder voltar desesperadamente? Fazendo tio de pavê, brincando com cabras, indo em podcast falando de pum, de penteiros. Quem? O jogo virou. Então a gente observa que o Harry olhou, dinheiro começou a faltar, a sair, ver a família de William crescendo, quebrou a cara achando que eles iriam pedir a volta, o William iria pedir a volta dele e viu que o irmão ascendeu e está próximo do trono. E esse é o desespero do Harry. Mas essa fala realmente é, para mim, satisfatória em ver como Harry é contraditório. E você pode falar que Meghan é a grande culpada? Harry sabe muito bem o que ele faz e qual é o objetivo. Essa sistemática, esse ataque que o Harry faz sem precedentes à família de Gales. Então a gente tem essa entrevista e tem essa reação da Oprah. E a Oprah ainda fala sobre privacidade. Ela vai discorrendo dizendo que ela teve um momento que lá no início, e quando ela começa a observar que ela ficou famosa, ela queria comprar uma bolsa e ela viu que ela não conseguia chegar na loja. Então ela falou que ela começou a entender que sim, ela deveria desenvolver e absorver que ela estava na fama e que não tinha como ela falar que eu quero privacidade. Esse recado é diretamente para o Harry, que vem com a história, que ele falou também na entrevista, então ela quis dizer, fica em casa então. Então ela dá uma pá de cal no Harry e na Meghan. E pensei que tolice a minha achar que poderia ir ao Marshall Fields num sábado e não ser parada. E foi assim que comecei a encarar as coisas. Tipo, se você não quer ser incomodado, fique em casa. Se você quer manter sua privacidade, então não saia.
E você quer ir a um restaurante e está jantando com o Stedman e ele pergunta por que as pessoas vêm falar com você o tempo todo. Então vamos ficar em casa e comer. Aí a gente tem os desdobramentos que a gente sabe que aconteceu. Depois a gente não viu mais a Oprah, a gente já disse. Aliás, tem um vídeo também no clube, na corte, os amigos de Hollywood que deixaram, que foram vários. E a Oprah é uma delas. Eles são vizinhos. Teve festas que Meghan não foi convidada. Teve momentos que a Oprah poderia estar e não teve. A vizinhança fala muito, por isso que eu falo, muitas informações que vêm de Montecito batem. E elas se encontraram em 2024 apenas e nunca mais estiveram juntas. Então mostra mesmo que Oprah, a partir dali, viu que pisou na bola. Só que também eu não tiro, não eximo da culpa dela, porque ela não fazer o contraponto, ela não estudar o mínimo, ou não ter alguém da equipe para fazer o timeline, a checagem, levou ela para essa desastrosa entrevista, perdeu a credibilidade. Agora, falar anos depois é fácil, mas no momento ela estava achando que estava salvando o mundo de uma monarquia que está lá há milênios, ou há milênio. Então essa entrevista ainda dá o que falar. Um dia eu trago quais são os pontos, as maiores mentiras dessa entrevista. Se vocês quiserem, coloque aqui, tá bom? E aí, o que você acha? A Oprah está arrependida, está fazendo o cão arrependido? Volta o cão arrependido? Comente aqui, ok? Coloca hashtag arrependimento. Pronto! Me sigam, hein? @edu_coutinho. Te espero lá, hein? Fui!